Estamos de volta com o Inside especial aniversário de Brasília. E eu bati um papo e promovi um encontro entre dois irmãos que trabalham em prol da nossa capital. Olha só como foi. João, quando surgiu o seu interesse pelas histórias de Brasília? Desde criança eu sempre me interessei por tudo relativo a Brasília. Então desde que eu me lembro eu sempre colecionava cartão postal, revista, tudo que eu conseguia. Então com as redes sociais eu vi um acesso maior a esse tipo de história, muito mais do que já tinha antes. Então comecei com essa página no Facebook em 2014 e ela continua até hoje. Para pesquisar coisas sobre Brasília, eu acho que é 24 horas por dia. E como a gente está sempre ligado no celular, nas redes, as pessoas me mandam muita coisa. Então eu estou sempre vendo, procurando alguma coisa nova, diferente. Mas ali, para botar a mão na massa, fazer os posts, dá mais ou menos 1h30 por dia. Fora as outras redes que eu também estou, Instagram, YouTube, Twitter, tudo eu estou sempre alimentando de alguma forma. Além disso, tem livro, revista, tem outros projetos. Exatamente, que começou nas redes sociais, eu consegui derivar para o impresso. Eu acho algo muito importante, principalmente as crianças gostam muito disso, é um material bem útil. Comecei com livros, que já está na 3ª edição. Esse ano eu comecei com uma revista mensal, que estou conseguindo manter até agora. E tem outros projetos ainda, eu quero fazer material mais voltado para o público infantil, para turista. Então, enquanto eu tiver tempo, eu vou fazendo. Quais lugares aqui em Brasília que você percebe que não mudaram muito ao longo do tempo? A água mineral, que ela está realmente bastante parecida com a do início ali dos anos 60. O Parque da Cidade, apesar dessas reformas para melhorar, ele de um modo geral é a mesma coisa. Assim, o paisagismo do parque, os lugares principais continuam. João, agora é com você. 5 mitos e verdades sobre a história de Brasília. Um dos meus preferidos é: o Walt Disney realmente procurou JK para construir a sua Disneyland aqui no finalzinho dos anos 50. E o JK, ele acabou não aceitando porque uma das condições do Disney para fazer isso era que ele iria ficar o responsável, ele, o Walt Disney, por todas as leis e tributos dentro do território dele. Aí o JK acabou não aceitando porque realmente ele, para uma cidade que estava nascendo, não ia ser uma coisa muito legal. O segundo mito é o da W3 ter virado uma avenida por acaso, que é uma verdade mesmo. Ela já iria existir, mas ela seria apenas uma via de acesso dos veículos para depósito de materiais, porque as lojas seriam viradas para as entrequadras. Mas aí, como houve um erro ali de cálculo bem no início da construção e as primeiras lojas foram construídas ao contrário, ou seja, com o acesso principal virado para a W3, eles acabaram continuando isso e a W3 virou uma avenida mesmo e não só uma via de depósito. O terceiro é sobre a Vila Mauri, que era um acampamento operário que existiu ali onde hoje é o Lago Paranoá. Então ele chegou a morar cerca de 20 mil pessoas, eram famílias inteiras de candangos que tiveram todas as suas casas inundadas pelo lago. Eles já sabiam que isso ia acontecer, ou seja, o governo já avisava que toda aquela região seria inundada, mas muitos não acreditaram e tiveram que sair no último dia imposto pelo governo para a permanência de pessoas ali. Tanto que quem mergulha no lago hoje em dia consegue encontrar resto de casa, carro, poste, sapato, ou seja, tem muita coisa ali da cidade que existiu um dia. O quarto é o teto do Nilson Nelson, que ele já desabou. Isso aconteceu em 1991 e foi devido a uma forte chuva ali no início de março, que foi um fenômeno meteorológico, ele é mais ou menos um pequeno tufão que entrou pela porta principal do ginásio e ele subiu. Então ele pressionou a parte de cima do teto e tudo caiu. Felizmente não tinha ninguém lá dentro, mas era o dia da posse do governador, mas felizmente não tinha ninguém ali e nada aconteceu. E o quinto e último não é bem um mito, mas é um fato bem interessante que às vezes pode parecer até uma inverdade para quem é mais novo, que é o seguinte: até no final dos anos 80, quando o aeroporto foi reformado, em 92, o aeroporto era um dos pontos turísticos mais visitados de Brasília. Mas por quê? Porque ele tinha uma varanda, era externa, né, onde as pessoas conseguiam ver os aviões pousando e decolando. Então vinham famílias inteiras aqui no fim de semana só para ver avião pousando e decolando.
E tinha também um dos poucos fliperamas de Brasília, funcionava aqui nesse terraço. Então a criançada ia lá para jogar videogame, tomar sorvete. Era um programão esse. E agora eu tenho aqui uma verdadeira cena candanga. Os irmãos Daniel e João que trabalham em prol da capital. Inclusive, você já participou do Minha Brasília, do Daniel. Sim. Fui um dos primeiros participantes, ali ainda dos primeiros meses do programa. E foi muito bacana, porque eles estavam construindo ainda uma identidade do formato. E eu fico feliz de ter participado disso, que hoje já está bem consolidado. O que você achou da exposição Cenas Candangas aqui no aeroporto do seu irmão? Eu adorei, eu gosto muito de exposição. É uma forma diferente da gente interagir com o trabalho do artista. E já conhecia muita coisa também das ilustrações e dos textos do Instagram que ele publicava. E essa compilação é bem bacana da gente ver e saber tudo sobre Brasília. Daniel, o que você achou do seu irmão estar aqui prestigiando a sua exposição? Então, é muito legal você ter a família quando tá perto da gente, pai, mãe, irmão, apoiando. E a gente trabalha com um tema muito parecido, não, igual. Eu trabalho com o mesmo tema que a cidade, no História de Brasília e no Minha Brasília. E a gente tá sempre trocando ideia, unindo forças. E é muito bom quando a gente consegue fazer isso junto e prestigiar um ao outro junto sempre. Daniel, você é brasiliense, mas quando surgiu esse amor incondicional por Brasília? Eu gosto de dizer que eu sou um brasiliense que virei candango ao longo do tempo. O brasiliense, ele é qualquer um que nasce aqui, tá lá na carteira de identidade. Candango é a pessoa que ama a cidade, que constrói a cidade, que faz a cidade acontecer. Como os candangos lá nos anos 50, que vieram para construir a cidade. Hoje em dia a cidade não está mais na construção física, mas ela está numa construção cultural, numa construção social. E nós todos fazemos parte disso. Então eu tenho muito orgulho e gosto muito de ser chamado de candango. E desse amor surgiram vários projetos, vários produtos. Foi. Falando de Brasília, a gente começou com Minha Brasília, que são entrevistas dentro de uma Brasília, de um carro, andando por Brasília com celebridades e um bate-papo ali. Ao longo do tempo eu fui percebendo que as nossas redes sociais do Minha Brasília acabaram se tornando meio que uma plataforma de defesa da cidade. Porque faz parte de mim isso, né, de defender com unhas e dentes, e tem todo um público que estava com esse sentimento latente. Então quando a gente começou com as fotos, com os programas, com os projetos, as pessoas foram abraçando, foram participando, e hoje, além do Minha Brasília, que é esse programa de entrevistas, tem uma série chamada Minha Brasília Entre Asas e Eixos, em que a gente apresenta a cidade, as curiosidades da cidade, dos locais, dos atrativos turísticos, e o livro Cenas Candangas, que são ilustrações também falando de características culturais próprias de quem é daqui. Muita gente fala, Brasília é muito nova, não tem nem 60 anos, não tem cultura própria. Tem. O livro é uma prova disso. Quem não é daqui e lê o livro, entende Brasília, e quem é daqui e lê o livro vai morrer de rir, vai morrer de orgulho, porque fala muito do nosso jeito de viver. Eu li o livro, é incrível mesmo, retrata Brasília de uma maneira bem positiva e descontraída, né? Agora falando sobre os Cenas Candangas mais um pouquinho, tem vários pontos aqui pra gente comentar. Por exemplo, Brasília é um ovo. Brasília é um ovo e ainda tem quem diga que Brasília é um ovo de codorna. A gente tá aqui no aeroporto. Se a gente parar qualquer pessoa aqui que tá ali no café e conversar 5 minutos, você vai descobrir que o primo de um namorou o irmão, a irmã do outro, que estudaram na mesma escola, fizeram a mesma faculdade, frequentaram a mesma quadra, a mesma rua. De alguma forma as pessoas se conhecem. Tanto que tem uma brincadeira, isso está no livro, que Brasília tem só 3 pessoas. Eu, você e o nosso amigo em comum. Tem esse mito também que Brasília é só concreto, que na verdade não é. A gente tem natureza, a gente tem muitas flores. Isso é retratado no livro também. Eu acho que a maior prova de desconhecimento de Brasília é falar que Brasília tem só concreto e mármore. Os monumentos são concreto e mármore. Mas só que eles são desenhados de uma forma tão fluida, tão curva, que nem parece que aquilo lá é concreto, é duro. Além disso, você tem um céu maravilhoso, tem um cerrado, tem cachoeira, tem ipês coloridos, flores o ano inteiro. As flores foram plantadas de forma que elas floresçam o ano inteiro. Então a cidade está sempre muito colorida, com muita natureza, com muitos pássaros, coruja no meio da cidade, tucano no meio da cidade, quero-quero atacando a nossa cabeça. Natureza não falta em Brasília. Então falar que Brasília é só concreto é alguém que só consegue enxergar Brasília pela tela da TV quando aparece o Congresso Nacional. E esquece que em volta disso tem uma cidade gigantesca, tem o DF cheio de possibilidade.
Tá certíssimo. Agora responde uma dúvida pra gente, pra finalizar. Brasília tem ou não tem sotaque? Olha, isso é uma polêmica. Tem uma professora da UNB que diz que tem sotaque próprio. Ela até defende o R, o S. Fora isso, tem um ritmo próprio nosso de falar, e o mais legal, dentro do DF, nas RAs, nas cidades, tem sotaques diferentes, porque umas têm uma influência maior de Minas, outras têm uma influência maior do Nordeste, outra tem uma influência maior do Rio, não sei. Essa mistureba toda nos dá um sotaque e nos dá também a capacidade e a possibilidade de, na mesma frase, usar oxe, uai, mano, véi, de rocha, na mesma frase. Então a gente ainda se apropria das gírias dos lugares todos. Eu mesma falo oxe. Muito obrigada, parabéns por trabalhar e defender Brasília. Obrigado. Brasília é a cidade que eu sempre morei, que eu gosto muito, e a exposição tá muito legal, tá bem engraçada. A princípio parece ser uma cidade diferente, que ninguém se adapta, é muito diferente de tudo que você já viu em qualquer lugar do mundo, mas assim que você passa a conhecer, você vê que é um lugar organizado, um lugar onde as pessoas se encontram, um lugar onde todo mundo se conhece. É bem legal viver aqui. Parabéns, Brasília! E Brasília também foi homenageada com o lançamento de uma obra infantil. O projeto, que tem o apoio do FAC, também conta com um encarte educativo com um mapa que tem o percurso dos personagens, retrata a história do Lago Paranoá e explora também a história da nossa cidade. E hoje, a partir das 16 horas, será lançado o livro infantil O Menino que Descobriu o Lago Paranoá. Qual que é a história por trás dessa obra infantil? É a história de um menino que se chama Renato. Ele tem uma demanda de um primo do interior de Minas que vem passar as férias e que questiona para ele sobre o lago, se o lago tá bom, se dá para mergulhar. E diante disso, apesar dele ser o cicerone oficial da família, porque ele é até chamado de candanguinho, de saber muitas coisas sobre Brasília, ele fica meio apavorado, porque ele não conhece o Lago Paranoá. Então ele começa a investir toda a sua vida em função de conhecer o lago, para não fazer feio com o primo que vai chegar. E aí ele convence o pai a fazer um passeio no lago, no barco Aventura. E então quando ele conhece a tilapita, que é uma tilápia, que foi um dos primeiros peixes colocados na ocasião do enchimento do lago, e eles vão se aventurar pelo lago e conhecer o lago. É muito interessante que as crianças também aprendam mais e descubram sobre o Lago Paranoá. Sim, é muito importante porque o lago é nosso, né? Quanto mais a gente conhece o que é nosso, mais a gente ama. Me conta como é que foi o processo de criação e pesquisa dessa obra. Olha, todos pensam que escrever livro é apenas inspiração. Pelo contrário, tem muita transpiração, que é esforço, pesquisa, conversar com especialistas, com pessoas que conhecem o lago. Por isso que nós fizemos pesquisas em livros, bibliotecas, em sites sobre o lago, e conversamos também com pessoas que conhecem profundamente o lago, sobretudo a fauna e a flora. E como historiador, eu também pesquisei sobre como foi construído o lago, a sua origem lá atrás na Missão Cruz, e também com as pessoas que convivem diariamente com o lago. Hoje estamos aqui em frente à Ponte JK, que também é retratada no livro de uma forma divertida. Isso, nós aproveitamos a realidade, né? As pontes, a natureza, as águas, os animais, as plantas, e damos uma vida ligado ao imaginário infantil, à imaginação da criança, que é o lado da criação. Então a ponte não é ponte, né? Você tem piratas que não são piratas, você vai ter tesouros, que é a própria natureza, as ilhas, e o fantástico que aqui em Brasília nós temos uma cidade fantasma. Então nós queremos que a criança saiba história, geografia, conhecimentos ambientais a partir da imaginação, a partir da sua linguagem que é própria desde a sua mais tenra infância.
Parabéns, Brasília, pelos seus 59 anos. Orgulho e luta definem o meu amor e defesa constante por você. E para você que está nos assistindo agora, muito obrigada pela companhia de sempre. Eu te espero no próximo sábado aqui no Inside, o programa que é a cara da nossa capital.